Noite, sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando o Encontro à Lua deste mês de junho. E neste mês nós estamos, nesse ciclo de outono, iniciando o inverno hoje. Feliz inverno para todas vocês, deusas. Feliz solstício. Estamos celebrando o último ciclo, dos nossos encontros de outono, que é com o tema Corpo Jubiloso, do capítulo 7, eu acho, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E nós trabalhamos, as duas primeiras partes do capítulo, e agora a gente vai debater, encerrando, que é trazendo esse amor selvagem pelo nosso corpo, essa conexão genuína. E sejam todas muito bem-vindas. Quem está assistindo depois, está pegando a gravação, comenta aqui também, vai ficar aqui no YouTube, comenta, interage, e pode compartilhar com outras deusas, e claro, convidem para o grupo para nos tornarmos cada vez maiores, cada vez mais conectadas. Passar a palavra para a Carol. Oi, oi, boa noite. Hoje eu trouxe, a gente ia falar sobre o amor selvagem pelo corpo. Então, assim, eu queria trazer para a gente compartilhar, Trouxe alguns questionamentos aqui para a gente se fazer, para a gente discutir e ser mais aberto, mais fluido, que eu acho que tem funcionado bem isso aqui com a gente fazendo assim, porque a gente está sentindo falta de falar, de compartilhar, enfim. Então, e o corpo é uma coisa que mexe muito com a gente, que todas nós mulheres temos algumas experiências com o nosso corpo, temos algumas questões com o nosso corpo, e a gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo, a lidar com isso, a lidar com essas comparações, a lidar com frustrações, a entender quem a gente é, a acolher esse corpo, que é a nossa ferramenta, é o que nos faz estar aqui hoje, porque a alma ela precisa de um corpo, e é o que movimenta, é o que faz a gente sair, é o que faz a gente caminhar, respirar, a gente precisa desse corpo, e precisa cuidar desse corpo também, com amor, e se reconectar com ele, dessa forma selvagem, a gente falando do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, é esse amor selvagem, esse amor visceral, esse amor essência, se conectar realmente com essa ferramenta que nos foi dada, e que cada uma tem suas características, cada uma veio com um tipo de cabelo, com uma cor de olhos, com um formato de rosto, de boca, de nariz, de corpo, aqui para experienciar essa vida na Terra, da melhor forma possível, e, infelizmente, o nosso mundo nos ensinou a odiar tudo que a gente tem para que a gente queira o que não temos, para que a gente se encaixe em outros padrões, queira se encaixar em outros padrões e buscar isso incessantemente e se desconectar, para que a gente possa comprar mais, para que a gente possa gastar mais ali em todos os meios e possa ficar escrava disso, E também não se sinta satisfeito, porque pessoas satisfeitas, elas estão felizes, se todas as mulheres fossem felizes com seus corpos, a indústria não ia se movimentar da forma que se movimenta, as coisas seriam bem diferentes. Então, quanto mais você traz esse medo, quanto mais você traz essa desconexão, esse não encaixar, você não se encaixa nisso, você tem que fazer isso para você se encaixar aqui, faz com que a gente se distancie desse amor, se distancie de quem a gente é e busque coisas que estão fora do alcance e que não são tão importantes, Porque o mais importante é a gente estar feliz, é a gente estar bem com a gente, com o nosso corpo. Quanto mais a gente está feliz, uma pessoa que ela está bem com o corpo, que ela está bem com ela mesma, está conectada, independente de como que ela é externamente, você vai achar ela incrível. Você não vai ver, não vai ver defeito nela, porque você vê que ela está encaixada, que ela se ama do jeito que ela é, E aí a gente também entra num ponto de não falar, de não normalizar, a gente tem um excesso hoje de alimentos industrializados, E aí a gente também não pode normalizar e romantizar também esses transtornos que a gente tem hoje, de alimentação, tanto para excesso quanto também para falta, Tanto na magreza, porque a magreza também, se ela não é algo que é natural
da estrutura corporal, né, daquela pessoa, ela pode vir de um transtorno, ela pode estar sendo fruto de um transtorno, né, que pode levar à magreza extrema, quanto também do engordar, né? E isso causa outras questões no nosso emocional, né, na nossa vida, que vão afetar nossas relações também, com o outro, com nós mesmos. E aí eu trouxe alguns questionamentos, eu vou botar aqui para a gente se fazer essa pergunta, né? E vocês quiserem compartilhar o que vocês sentem sobre isso, e trouxe também alguns exercícios para a gente fazer para se conectar mais com o nosso corpo. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai. Ver se tá indo, Aline. Me fala em se foi. Foi sim, meu bem. Tá aparecendo bem certinho. Lindo. Então tá bom. Então, assim, essa desconexão e o resgate, né? A gente foi tão desconectada do nosso corpo que a gente precisa trazer isso de volta. E é realmente esse sagrado feminino, é essa conexão com o nosso corpo de forma mais profunda, né? Resgatar essas memórias, porque o nosso corpo, né, como o mesmo livro também fala nesse capítulo, ele carrega memórias, todas as nossas células. De repente alguém vem, encosta em você e aquilo te desperta lembranças, né, memórias. Então, o nosso corpo todo, ele é cheio de memórias. Então, a gente precisa ir fazendo as pazes com essas memórias também, com aquilo que não funcionou, com aquilo que não foi bom para o nosso corpo, né? E ele nessa ciclicidade, né, na nossa ciclicidade, a gente consegue também trazer essa renovação, né, que é esse mistério, que são toda, né, a fonte da energia criadora, essa fonte aí que a Runa está, né, exalando, esse portal da vida, né, a nossa ciclicidade, a renovação do nosso corpo, são as fases, né, da mulher em que o nosso corpo se transforma. O nosso corpo se transforma na infância, né, quando a gente vai ficar ali, vai se tornar, né, mulher, né, em si, sair da infância para se tornar mulher, o nosso corpo se transforma através das relações, né, através dos nossos hormônios, se transforma na gravidez, né, ele se transforma na menopausa, então o nosso corpo ele está em constante transformação, e a gente precisa também abraçar essas mudanças, abraçar esses ciclos, né? Porque isso vai causar, às vezes, transtornos. Quando a gente tem na fase da infância que muda, o nosso corpo começa a nascer peito, né? O que a gente sentiu naquele período? Né? O que a gente. As frustrações que a gente teve, às vezes engorda, às vezes emagrece, né? Tem espinhas, eu tive muitas espinhas, né, no período dessa fase, e ainda tem até hoje, né, que elas não foram embora ainda, ainda trata essa questão hormonal toda, que ainda flui aqui, e que transforma, né, que mexe com a autoestima, que mexe com o nosso ciclo, né, e hoje a gente tem essa oportunidade também de restaurar através desses saberes, né, através dessa conexão, de buscar essa reconexão que é primordial aí para o nosso corpo, para a nossa vida, né, para que a gente consiga passar aqui, né, nessa nossa construção, né, de vida, para todos, né, para o outro. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui, né, como que eu me sinto em relação ao meu corpo, e aí se vocês quiserem falar, né, em relação a isso, ou escrever, né, você pode escrever, depois eu passo lá esse slide também para vocês fazerem essas reflexões, escrever uma carta para si mesma, né, como que eu me sinto em relação ao meu corpo, né, quando eu comecei a observar o meu corpo como uma forma, como fora do padrão, que memória que me remete a isso, né? Aonde que está essa memória de que meu corpo está fora de um padrão?
como que eu tenho me comunicado com o meu corpo, né? Se eu consigo escutar o meu corpo, né? Como que eu tenho falado comigo mesma sobre mim, né? Porque às vezes a gente fala, a gente mesmo acaba colocando, se não se elogiando, né? Falando coisas ruins sobre a gente mesma. Eu tô gorda assim porque eu tô comendo assim. Eu tô assim, assado, porque eu sou burra. Porque eu não aprendo, né? E às vezes a gente fala com a gente assim mesmo. E isso vai transformando também essa desconexão, vai trazendo cada vez mais desconexão com o nosso corpo. Será que eu não estou vendo vocês? Deixa eu ver se eu consigo ver. É de um lugar muito profundo olhar para o nosso corpo, né? Porque a gente está o tempo inteiro exposta, né, a padrões de beleza muito chamativos que, na verdade, são desconectados, né? Então, por exemplo, eu saí ontem, fui para um barzinho maravilhoso aqui em São Paulo, chamado Alquimista. Muito legal a proposta, muito legal o ambiente, todo numa vibe alquímica, com símbolos. E aí eu tirei umas fotos muito bonitas. E nessas fotos, eu estava me observando nas fotos e olhando o meu braço. E vendo que o meu braço está com aspecto envelhecido. Né, tá com 35 anos, ele já tá com cara de 35 anos, né? E aí comecei a ver que o meu braço não tá mais com aquele contorno jovial, né? Tá para ver que eu tô perdendo músculo. A idade vai fazendo a nossa carga muscular diminuir. Então hoje eu já me sinto com uma capacidade muscular menor. Eu tô sedentária, faço atividade física, né, porque sim, não faço nada específico. E aí eu tava olhando isso. E aí na hora eu me peguei numa energia de caramba, tá feio isso, velho. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí me peguei na energia de julgamento. E aí eu olhei para isso depois, né? Fiz aquele processo de pensar o pensamento. Digo, tô fazendo o quê? Digo, nossa, tem noção do tanto de aventura que eu já inventei? Até tatuagem eu tenho nesses coitados, e eu tô aqui julgando que tá isso, que tá aquilo. E aí depois eu fui liberando, né, essa energia de julgamento, porque é uma comparação sempre. Se eu tô achando que o meu corpo aos 35 anos está com aspecto envelhecido, é porque eu estou definindo um padrão de um corpo jovem. Né? Então, assim, não que não possa melhorar, ou que não, né, eu não volte à atividade física, mas esse movimento a gente começa fazendo com tudo no nosso corpo, e é tão sutil, né? É manter o pensamento de vigília constante, porque uma foto, um momento, e eu me peguei lá me detonando. Se eu não tivesse, naquele momento, conseguido ter um acesso de consciência maior, eu teria passado, sei lá, a começar a usar manga. E quando eu menos espero, eu não tenho mais nenhuma foto mostrando o meu braço. E aí eu não consigo identificar o momento em que esse programa mental foi instalado. Foi instalado na hora que eu olhei uma foto. E assim, Sim. um julgamento meu, porque eu recebi vários elogios. Né, eu tava com alguns amigos, aí, nossa, você tá linda e tal, mas quando eu vi a foto, impliquei na hora com o meu braço. com a parte de cima do encaixe, não sei, olhei, meu braço tá esquisito na foto. E aí eu surtei. Então, essa conexão, né, essa relação de honra, de respeito, de identificar o tempo, nossa, é uma luta constante para nós, né? A Mindy, né? É uma luta constante para mim, né? De trazer de estar o tempo inteiro liberando, o tempo inteiro trazendo amor, porque piscou, a gente está se comparando com alguém que de alguma maneira a gente julga melhor. Ou negócio complicado. E o sistema, quando a gente consegue se libertar, ele vem e ele mesmo compara e força você a ver o resultado da comparação dele. Muito bom, com certeza. Com relação a corpo, eu puxei, enquanto você falava, uma memória muito antiga. Eu tive um estirão de adolescência muito rápido, eu cresci muito rápido. Não que eu seja muito alta, mas eu tenho 1,70 m, uma altura regular, 1,71 m, diga-se de passagem. E o que acontece? Quando eu estava nesse estirão, eu comia muito, né? Eu desenvolvi o hábito de comer muito. Eu parecia um garoto comendo, né? Geralmente garoto come muito mais, né? Eu comia, a minha amiga sempre ria que ela não comia a comida do refeitório. Carol sabe, aqui na nossa cidade tem uma escola pública, né? O estadual. Eu comia a comida do refeitório, então eu pedia o meu prato, ela não ia para comer, ela
segurar um prato para mim. Então, eu comia o meu prato, eu comia o dela e eu repetia um terceiro prato. Nesses 15, 20 minutos que a gente tinha de intervalo, por exemplo, de recreio, que a gente chamava de recreio, que é recreio, né? E nessa época eu já comecei a ouvir minha mãe falando o tempo todo. Eu era magra, eu achava que eu era gorda, porque minha mãe dizia o tempo todo que eu estava gorda. Eu era magra, assim, analisando pelas minhas fotos, eu olho que eu era uma menina, eu fui uma criança magra, eu fui uma menina magra. A única vez que eu fui gordinha foi quando eu era bebê, mas bebê daquele gordinho, gordinho legal ainda, não era um gordinho não saudável. Então, eu criei na minha cabeça isso, que eu estava gorda, que eu estava gorda, eu sempre me achei gorda. E na faculdade eu andava a pé, eu andava muito, assim, andava muito a pé, né, por condições financeiras. E eu continuava ouvindo isso da minha mãe, continuava ouvindo isso da minha mãe. Eu repliquei esse pensamento em mim. Passada a faculdade, final da faculdade, eu já não tinha mais tanta atividade física, né, extenuante de andar até a faculdade. Eu comecei a engordar, de fato. E foi aí que eu comecei a perceber o que era o engordar, né? E aí me encontrar com essa outra pessoa que não foi bem aceita pela minha família, principalmente pela minha mãe, né? Que há um histórico de gordofobia muito grande, né? E aí, a partir de aí, eu tenho tido essas ondas de perda, né? Perder 20 e tantos quilos, e ao longo do tempo engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo. Agora eu preciso novamente perder esses 20 e tantos quilos por uma questão de saúde, planejamento mesmo de vida. E continuo ouvindo as mesmas coisas com relação à minha mãe, que é a questão de não me parecer com a filha dela, que no caso sou eu mesma. Eu não me pareço comigo mesma de acordo com a imagem que ela fixou que seria a imagem adequada da filha dela. E isso é muito forte, porque isso marca na gente uma cobrança, quer dizer, eu tenho uma cobrança externa, né, que já é cultural, eu tenho uma cobrança familiar, né, e eu tenho, por causa disso tudo, ainda por cima, uma autocobrança maior ainda comigo com relação a isso. Hoje mesmo eu fui treinar e a única coisa que eu repetia na minha cabeça é: eu tenho que perder essa pança de capivara. Aí a Carol comentou mais cedo que a questão de falar consigo, né? Falar reclamando de si. E exatamente isso que eu fiz. Eu fui malhar, eu fui treinar, fazer uma coisa que me faz bem em todos os aspectos, mas eu fui treinar com esse pensamento de Com a carrasca ali, né? perder essa pança de capivara. Então, é um ponto muito sensível, é um ponto muito sensível. Ainda mais que eu acho que quanto mais parece que você vai se bloqueando mesmo de chegar onde você quer. Quanto mais você envelhece, pior fica, né? Eu tô com 38 e vai ficando pior de você emagrecer. Vai ficando mais difícil, a vida é mais complexa de chegar aos patamares que você chegava aos 20 e poucos, então. Eu entendo essa questão do corpo como uma dinâmica muito difícil e muito difícil de contornar, que eu tenho que ficar com uma linha assim, né, desprogramando, tem que desprogramar. Programar. É isso. Eu já percebi, assim, durante um tempo também, eu percebi que minha mãe meio que fazia um pouco disso também comigo. De falar assim, você tá gordinha. Até volta e meia ela fala também. Só que eu meio que comecei a dar umas cortadas. Eu falei assim, tá, mas e aí? Sabe? E eu comecei a me desvincular disso, sabe? É o que ela tem como padrões também. Por exemplo, eu também nunca fui gordinha, mas a minha família, né, minha mãe, a minha tia, minha avó pesava 110 quilos, 111 quilos. Então, sempre foi uma família, da parte da minha mãe, mais gorda, né? E aí todo mundo falava muito que meu corpo parecia com o da minha mãe, quando eu estava adolescente. Falava assim, o seu corpo é muito parecido com o da sua mãe. E eu quis criar essa desconexão também de, cara, meu corpo não é igual ao da minha mãe, porque senão eu vou engordar. Eu ficava com esse medo de engordar, eu tinha muito medo de engordar. E eu ouvia minha mãe, volta e meia, ela falava, eu soltava mas tu tá engordando, tu tá engordando.
E eu sempre vivi também fazendo dietas malucas, né? Porque a minha mãe também fazia dietas malucas e eu fazia dietas malucas também. Dieta do ovo, a dieta do abacaxi, a dieta sei lá do quê. E aí sempre vivi também meio que nesses termos, sabe? E eu me desconectei delas porque eu não queria ser igual a elas, sabe? E isso também o livro fala um pouco, né? Que quando a gente não olha o nosso corpo, o nosso padrão, porque a gente tem um padrão de corpo, independente do padrão, né, que a sociedade quer que a gente tenha, a gente tem um padrão de corpo também familiar, que e não só familiar, porque não necessariamente precisa ter, né, de repente a sua mãe tem um formato de corpo diferente, você puxou um formato de corpo da família do seu pai, enfim, e o nosso corpo é diferente, cada uma tem um padrão ali do seu próprio corpo. E aí, às vezes, a gente fica tentando querer se encaixar, né? E isso dói, né? Mas é o que a pessoa tem de consciência. Aí eu comecei a perceber isso, falei, cara, é a consciência que a minha mãe tem, porque ela também tem medo de engordar. Ela emagreceu, teve esse período que ela emagreceu muito, depois ela engordou de novo, agora ela emagreceu, engordou. Então, ela também vive nessa luta interna dela e ela acaba, às vezes, projetando em mim. Porque ela também tem medo, né? E nesse lugar também é muito comum, porque muitos dos nossos julgamentos e das questões que nós temos com o nosso corpo, elas são ancestrais. Quando a gente vai trabalhar corpo e vai trabalhar o campo, e, né, e não sou a única terapeuta aqui, a gente vê que a conexão com o nosso corpo muitas vezes é ancestral, é um trauma, é um medo, é um julgamento, é um programa mental, crença, paradigma, como queira chamar, que está perpetuando de geração em geração, né? Aquela velha história do peixe, né, na panela. No final das contas, a gente está fazendo o que todo mundo fez porque a gente acha que é assim que deve ser. Né? Então, a minha mãe também falava isso quando eu era criança. Também tive aspectos relacionados a peso, precisei para nutricionista, tive uma fase de maior carência afetiva que se refletiu no ganho de peso. E principalmente, exatamente na transição da primeira infância. E aí eu tive um ganho de peso e aí fui para nutricionista. Então, de lá para cá, eu tenho o estigma da criança gordinha. E aí, quando eu olho as minhas fotos do passado, eu sempre me sinto gorda, né? Me sentia gorda. E quando eu olhava as fotos, eu achava magra. Era uma distorção de espelho mesmo. Se você pegar as suas fotos, né, como a Larissa falou, né, Exato. eu também olhava minhas fotos e falava assim, cara, eu achava que eu estava acima do peso, ficava fazendo um monte de dieta maluca e eu não estava gorda, né, e a gente passa por esses processos. Ai, que Deus! Que linda! Isso é a minha formatura da 8ª série, gente. Isso é gordo? Olha Linda. o pescoço. Jamais, o pescocinho. Eu achava que eu era gorda. Isso é a formatura da 8ª série. Linda! Tu falou aí de corpo, falei São assim, várias desconstruções, né? Eu tenho uma outra questão também com o meu corpo, né? Que hoje, assim, eu já considero resolvida, porque eu já me sinto bem, muito bem comigo mesma, né? Que eu sofri um acidente, né? Com 8 anos de idade, e eu queimei boa parte do meu corpo. E por muito tempo eu me escondi, né? A Aline falou desse negócio do braço, né? De se tapar. E assim, eu passei. E aí, foi com 8 anos, né? Quando eu saí do hospital, eu falei que eu não. A outra tá brigando com a Alexa de novo. Não. E aí, quando eu saí do hospital, eu falei que eu não iria usar mais nenhuma roupa curta. Que eu iria só andar de blusa de manga comprida e de calça comprida, né? Eu falei isso para uma amiga e eu nem lembrava, e depois de um tempão ela me falou, quando eu estava na fase de adolescência, ela me falou. E que eu tinha falado isso para ela. Mas eu realmente, se eu pegar as minhas fotos, né, depois do acidente, são todas também bem cobertas, bem com blusa de manga comprida, calça, e eu por muito tempo fiquei assim, né, me escondendo, porque eu não queria que as pessoas vissem, e eu me sentia fora, né, de qualquer coisa, porque é fora de qualquer tipo de padrão, né,
E aí, na fase de adolescência, foi a fase mais difícil, que é essa fase de transição que o nosso corpo está mudando também, né? Nossos hormônios estão mudando, fiquei com espinhas, né? Com muita acne, e foi uma fase bem difícil ali, bem transtorno mesmo, vários transtornos ali. E foi uma fase também que eu fui começando a desconstruir esse me tapar, né? E fui começando a me olhar de novo. Ao mesmo tempo que, né, foi uma fase bem desafiadora, mas eu queria também me mostrar para o mundo, né? Eu estava adolescente, né? Os hormônios à flor da pele, eu também estava querendo conhecer pessoas, né? Enfim, e aí eu comecei a fazer acordos comigo mesma e liberar partes do meu corpo. Então eu fui, né, no que eu me sentia confortável, eu fui liberando, aí eu comecei a usar blusa de manga 3/4, depois eu comecei a usar blusa, aí eu teve uma época que estava uma moda de blusa de um lado só, né, e como eu tenho cicatrizes só nesse lado do braço aqui, e é mais para um lado do corpo, mas um braço não tem. Então eu usava blusas, né, de um braço só, essa daqui era toda tapada e essa daqui ficava livre, né, que não tinha cicatriz. E fui liberando. Aí eu teve a época das calças corsário, né, aí fui começando a usar as calças, né, mais curtas, não sei o quê, até que eu comecei a usar na altura do joelho, ali, na minha fase, sei lá, de quase 18, 20 anos, assim, para poder ir fazendo esses acordos e liberando parte do meu corpo. Mas isso me trouxe esse olhar, né? Começar a olhar para o meu corpo e começar eu me sentir confortável com o olhar do outro, né? E hoje eu já vou à praia, eu já não esquento mais cabeça, já nem ligo se alguém está olhando, se alguém me perguntar o que aconteceu, eu conto, né, o que aconteceu, e eu me sinto bem com o meu corpo, e não é uma coisa que me limita mais, né? E aí nem assim peso também, porque hoje eu até fui na academia, voltei para a academia, e aí ela falou, né, do meu peso lá, que está acima do peso, parará. Tá bom, mas assim, o que eu quero fazer academia é porque eu quero me sentir bem, quero estar mais disposta e tal. Emagrecer vai ser uma consequência, mas eu me sinto bem com o meu corpo, né? Eu já passei por tanta coisa com o meu corpo que eu falei, cara, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, faz parte. E eu olhar isso e a gente não ser carrasca de porquê, né? Eu fiquei por muito tempo também me martirizando, me culpando pelo que tinha acontecido, né? E era a carrasca de mim mesma, de tipo, eu vou mostrar, não vou mostrar. Então a gente precisa trazer esse amor para dentro e olhar para esse corpo, né? Cuidar desse corpo e ser amiga do nosso corpo, né? Amiga de nós mesmos, né? Falar com carinho, trazer isso. Como que, por exemplo, aí você já identificou, né, Larissa, que falou, que você já identificou essa forma que você falou com você mesma. Então você olha para isso e aí você agora vai mudar essa forma como você olha, né? Por que eu tô falando isso para mim? Da onde eu tirei isso, né? A Aline, que é mais do desprograma e atualiza, mas é da onde eu tirei isso, né? Como eu posso desconstruir isso? Como eu posso falar outras coisas para mim? Não, quando vier esse pensamento, eu desconstruir e trazer outro pensamento, né? Eu não estou aqui, estou na academia, olha só que evolução, que maravilha. Estou aqui cuidando do meu corpo, estou aqui cuidando de você, se abraça, eu te amo, se olha no espelho, eu te amo, né? Para trazer outras sensações, porque às vezes também estar num lugar, né, por exemplo, na academia, vai te trazer gatilhos de que você está fora do padrão, né? Vai trazer gatilhos de que você de olhar para outras pessoas de comparação, né? Tudo isso. Então a gente olhar, eu tô aqui, olha o que eu estou fazendo por mim, né? E tá feliz de estar dando esses passos por você, né? Por quem você é e com amor. Mais alguém? Lígia vai falar? Vocês falaram aí a questão realmente
Isso, igual você falou, a pessoa ser magra é uma coisa, mas aí é outra coisa quando envolve a questão de aí entra, né, distúrbios, anorexia. Vocês falaram questão de foto. Eu tive uma época que eu tive muito distúrbio alimentar, principalmente esses para magreza. Eu usava 34 e eu achava que eu estava gorda. Então, é muito importante realmente a gente fazer por a gente, igual a mãe. Eu vejo que a gente tem muita pressão da sociedade, mas muita coisa que a gente sente, principalmente por conta das nossas mães. Mães e pais em geral, né? E eu vejo muito isso. Eu passei um processo que eu engordei muito por conta de ansiedade, tive crises de compulsão alimentar e tudo mais. Entendi que era meu processo. Hoje em dia estou no processo de emagrecimento, mas emagrecimento saudável. E é um dia de cada vez, é uma construção. É igual o Carol falou, a questão da academia. Tem dia que eu vou para academia que eu me sinto ótima, mas tem dia que eu fico vendo aquelas mulheres lá assim. Então é uma desconstrução comigo todo dia. E são pequenos passos. O mais importante é a gente acolher, aprender a olhar para isso, né? E é isso que eu queria deixar. Maravilhosa, Deus. Mais alguém? E aí, eu trouxe também, né, para falar dessa autoestima que ela vem de dentro. Não adianta a gente ficar buscando fora. Ah, porque eu vou pintar o cabelo, porque se eu fizer uma cirurgia, porque se eu fizer sei lá o quê, né, fora. E se a gente não cuidar de dentro primeiro, que essa autoestima ela vem de dentro, é esse cuidado, é esse como eu falo comigo mesma, é esse amor interno, nunca vai estar bom, nunca vai estar suficiente, né? Nunca vai preencher esse vazio, porque não é fora, né? A gente às vezes fica só tentando facilitar o processo, mas o caminho é inverso, é o caminho interno mesmo. E essa, né, tinha trazido aqui até aqui, né, a autoestima ela é moldada pelos nossos pais, né, pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí, nesse ponto agora, a gente entra nesse momento de comparação e desses moldes e a gente saber separar isso, né, saber separar o que é meu, que eu acredito, e por que que eu acredito nisso, por que que eu trouxe essas crenças, por que que me dói, né, porque quando alguém falar algo, né? Você é feia. Falar que você é feia. Se aquilo te dói, porque se você acha que você não é, aquilo não vai doer. Você fala, você é feia, então tá bom, né? Você sabe que não é. Mas quando aquilo te dói, é porque algo ali dentro de você acredita naquilo. E aí, quando alguém fala que a gente tá gorda e aquilo lhe dói, é porque a gente acredita nisso. E aí são essas crenças que a gente precisa trabalhar, né? Da onde que veio isso? Em que momento que eu acreditei nisso? Né? Eu realmente, isso realmente é real, é verdadeiro? O que eu posso mudar através disso? Né? Como que eu posso mudar esse pensamento? Como que eu posso mudar essas crenças, trabalhar isso, né? Limpa, Ho'oponopono, desprograma e atualiza bastante, para que você consiga instalar novas crenças, de que você está ali, você está fazendo por você. Você se ama, que você se acolhe, né? Porque a gente não é estimulado, em nenhum momento a gente foi estimulado a ser quem a gente é sempre estimulado a ser o padrão que o outro quer que a gente se encaixe, o padrão que a sociedade quer que a gente se encaixe, ou que a pessoa, né, que está no relacionamento quer, e aí, ou a gente quer se encaixar no padrão que a gente acredita que na cabeça da outra pessoa é uma coisa muito doida, né, a gente acaba ficando ali, tentando sempre se encaixar, né? O ser humano ele quer pertencer, e aí, para a gente pertencer, a gente tá que tá bonita, o cabelo tem que estar bonito, a pele tem que estar bonita, e a gente tem que estar encaixada sempre nesses padrões. E nem sempre vai estar, né? Nem sempre vai estar. E nós, como mulheres, né, a gente tem a nossa ciclicidade, que isso mexe também com as nossas oscilações de humor, de bem-estar, de autoestima também.
E a gente tem que entender que a gente também não vai estar 100% do tempo, o mês inteiro, se achando linda e maravilhosa, gostosa, a deusa do Olimpo, porque não vai, né? Vai ter fase que a gente vai estar se sentindo o cão, o caco, não vai, né? Porque a nossa autoestima, a nossa ciclicidade, nossos hormônios, eles vão mexer ali e a gente não vai estar bem. E vai ter fases, né, nossa ovulação maravilhosa, que a gente vai estar ali, ó, radiante, eu sou a deusa maravilhosa. Então, aproveite as fases que você está se sentindo a deusa, para se fortalecer bastante. A fase da mãe, né, que a gente tem a fase da deusa, que é a fase da ovulação, a fase da mãe ali, que a gente está expandindo, tá para o outro. Aproveite essas duas fases e se reorganize nessas fases que a gente não está tão bem assim, que é nessas fases da TPM, na fase da menstruação, que a gente se sente às vezes mais inchada, que se sente mais feia ou qualquer coisa, né? Isso para você se fortalecer e que vai passar. Essa fase também passa, né? São fases. A gente tem 4 fases. E a fase boa passa, mas a fase ruim também ela vai passar. Né? Runa agora também, nessa fase do puerpério, vai passar para os desafios, né? E vai passar, mas essas fases também vão passar. Né? E o seu corpo ele vai voltar a ciclar e vai ter outras questões ali, vai ter outros desafios também, né? Como o bebezinho crescendo, e são em cada fase dessa mulher também que vai estar crescendo aí, e são outros desafios. Então, isso vai se transformando, né? A gente vai se transformando no meio do caminho, a gente vai transformando, né? Nosso corpo, nossa autoestima, mas passa. E aí eu trouxe um exercício, né, para a gente se olhar no espelho todos os dias pela manhã e dizer 3 coisas que você vê bonito em você. E dizer também o quanto você se ama e o quanto você se aceita e o quanto você se acolhe. Pelo menos uma semana aí. Tarefinha. Tarefinha de casa. Se olhar no espelho todos os dias pela manhã e dizer o que você vê de bonito em você, 3 coisas aí, pelo menos, que eu tenho certeza que tem. 3 coisas. E o quanto você se ama, se aceita e se acolhe. E toda vez que vier esses pensamentos também, né, essa carrasca aí, traz isso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu me aceito, eu me acolho. Que aí essa carrasca vai embora. Aí não tem espaço para ela, não. Né? Vamos deixar espaço para ela. Vamos acolher ela, porque tudo quer ser acolhido, amado, acolhido e aceito. Então, a gente acolhe a carrasca também, porque ela traz essas memórias, ela está trazendo essas memórias, essas crenças à tona ali para a gente trabalhar isso. Então, a gente acolhe, ama e libera. Não me serve mais. E trazer essa perspectiva de autoestima, Carol, maravilhosa abordagem, de também entender que a autoestima não é uma coisa uno. A gente, às vezes, se sente muito bem como profissional, se sente péssima mãe. Se sente uma ótima mãe, a lancheira do meu filho é perfeita, mas profissionalmente eu sou um fracasso. Então, também entender que a nossa identidade ela é fragmentada por causa dos personagens sociais, como o Covey fala no livro Sete Hábitos. Então, a gente tem que entender que nós temos personagens e que, às vezes, dentro de um desses personagens, eu estou com dor. E é essa dor que está reverberando. Sabe dor de dente? Quando a médica pergunta qual é o dente, você não sei, minha filha, é a cara. Parece que está doendo a boca inteira. Então, às vezes, um personagem está doendo, e aí a gente identifica todos os personagens como algo ruim. Às vezes eu estou com uma dor no meu aspecto amoroso. Diante do meu companheiro ou companheira, eu estou sentindo dor com o meu corpo. Só que aí eu baixo essa autoestima, eu me sinto péssima comigo mesma por causa de um fragmento. Sendo que eu me sinto poderosa com o meu trabalho, eu me sinto poderosa com a maternidade, eu me sinto poderosa com os meus amigos, mas aí fica aquela dor reverberando, pulsando, que eu não sei de onde vem. Então, entender o personagem para entender que a autoestima ela é fragmentada, né, e entender que as crenças ou programas mentais ou percepções, são muitas filosofias trabalhando esse tema, né, mas que a gente tem várias formas de construir tudo isso.
Então, não são coisas ruins, né? Eu sempre brinco que se você tem um ar-condicionado que o termostato está quebrado e ele não segura a temperatura, ele não presta. Você vai trocar? Então, os nossos programas mentais, né, para desprogramação, programa mental, eles não são ruins. A questão é quando eles estão limitantes. Você quer que o ar-condicionado deixe num clima bacana, ele está deixando 16, 17. Então, assim, é quando ele está deixando você numa situação de desconforto. E essas crenças, elas podem ser trabalhadas de muitas formas. Então, a gente tem o programa mental que é formado a partir de repetição. Você é isso, você é isso, você é isso. E a gente vai como mantra, por exemplo, como repetir todos os dias na frente do espelho que eu sou maravilhosa. Isso constrói um PME, um programa expansivo. O programa que é realmente colocado no forte impacto emocional, né? Quando a gente tem uma carga ali na hora que aquele programa é instalado, de uma forma direta. Como a Carol falou, uma pessoa chega e faz um julgamento sobre você e na hora dói, e aquilo dali, ó, tá instalado. E aquele passivo também, né, que você vê uma pessoa fazendo, e aí você, quando olha, instala e você nem nota. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é musa fitness, e aí ela tem uma paranoia com o corpo. E aí ela, toda vez que eu encontrava ela estava dizendo que a barriga dela era horrível. Quando eu percebi, passa o tempo, tô eu começando a não gostar da minha barriga. Pobrezinha da minha barriga, tem nada a ver com a história. E eu começando a me incomodar com a minha barriga, começando a me incomodar com a minha barriga. Até que eu saí com outra amiga, eu disse, nossa, eu tô com a barriga grande, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela, que conversa uma barriga dessa, não sei o quê. Aí eu parei e disse, gente, mas desde quando eu implico com a minha barriga? Só que a minha amiga repetia tanto o incômodo dela com a barriga, que eu inconscientemente, minha, deixa de besteira. Não, barriga, gente, barriga tanquinho. Diga, minha gente, deixa de besteira, não sei o quê. Só que foi sendo uma instalação passiva. Ela foi repetindo, repetindo de tal maneira que foi ficando no meu sistema, que a barriga não era legal. Até porque se ela que tem fitness estava incomodada com a barriga dela, e a minha? Que tá aqui tranquilíssima contando história de pizza. E a minha? Pode falar, Deusa. Então, Então, me veio de compartilhar que às vezes também a gente se esconde por conta da objetificação também que fazem das mulheres, do corpo feminino, né? E eu acho que eu passei por esse processo na adolescência, de vestir, sabe aquelas camisetas bem largas, assim, para não mostrar que tem os seios grandes, e eu me vejo até hoje, assim, com um desafio. Eu fui fazer a avaliação de imagem e a moça falou assim: ah, não, é legal você mostrar essa parte de cima, porque é uma parte bonita sua. Nossa, aquilo me deu um choque, porque eu tinha vergonha de mostrar, assim como tem o seio grande, eu sempre ainda carregava aquele negócio da adolescência, de sempre blusa fechada, sabe? Era assim, eu nem pensava se era bonito ou feio para mim. Eu ia comprar uma blusa, eu já ia comprar uma blusa que fosse fechada, tudo fechado. E que assim, não me valoriza mesmo, mas aquilo já estava tão na minha cabeça que eu tinha que. Era tão escondido dentro do meu cérebro aquilo. Você tem que esconder os seios, sabe? E é até sofrido, assim, esse negócio para mulher, né? Porque a nossa essência, assim, a nossa beleza feminina, cada uma do jeito que é, mas, assim, se esconder é como se você podasse seu poder em tudo, né? É, eu tava lembrando disso, que às vezes também eu postava alguma foto no meu Instagram pessoal, foto de rosto, assim, se alguém falava linda, depois eu falava, por que eu tô postando essa foto de rosto? Se alguém me chamar de linda, eu me incomodava. É como se linda não pode ser inteligente, sabe essas crenças? Por que tá me chamando de linda? Você não, tipo, você não viu o que eu escrevi, sabe? Eu já me peguei com umas coisas assim que até hoje eu venho me libertando. Hoje, né, hoje eu posto umas fotos, como eu tô bem comigo, aí eu já falo, nossa, que alívio isso de poder postar essa foto e não ficar mais encanado, nem, sabe, não tá nem aí, porque isso já me incomodou muito, muito mesmo. Tanto essa parte de se esconder, quanto dessas crenças de que se você se mostra feminina, isso te menospreza intelectualmente de alguma forma, sabe? Ai, gente, olha, não é fácil, não. Então, é muito bom se libertar de tudo isso. Misericórdia.
É muito, e é muito pesado, né? E como a gente conversou, né? Boa parte do nosso estigma com o nosso próprio corpo veio das nossas mães. Então, ao invés das nossas mães nos ajudarem e serem, né, serem babaiaga, a trazerem a introdução para o feminino, né, fazerem a nossa iniciação, elas também estão na vulnerabilidade e também estão pior que a gente. Acho que se aparecer um barba azul, a gente fica esperto e elas vão embora com eles. Então, assim, a iniciação das nossas mães também foi tão doente que muito do nosso complexo, né, com o nosso corpo e da nossa distorção de identidade, e aí vem vários aspectos psíquicos, vem materno. Então, assim, é de um lugar muito pesado. Por isso que quando a gente se liberta e traz a nossa força e a nossa identidade e traz espaço para o nosso corpo para ele ser o que ele realmente é muito forte, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a cachear o meu cabelo, minha mãe achava horrível, né? A transição que eu fiz, não cacheava, né? Ficava todo bagunçado. E ele não fazia um tonhonhonho, né? Que eu não tive essa facilidade feito Carol, meu cabelo é ondulado, passa a mão ele fica armado. E aí, minha mãe achava horrível. E aí ela detonava. E aí, o que eu fazia? Eu conversava com o meu cabelo. E eu dizia, cabelo, cabelo meu, revele-se a mim quem você é, e eu lhe receberei. E aí ele começou a pegar, e aí ele começou a pegar, e ele começou a pegar, até que hoje em dia eu tenho um cabelo que eu jamais imaginei que fosse meu. E aí a gente faz isso também com o nosso corpo. Poxa, o quanto eu dou espaço para o meu corpo se revelar como ele realmente é? Meu corpo é magro, meu corpo é forte, meu corpo é definido, como é o meu corpo? Eu não sei, eu estou tentando projetar alguma coisa e eu não escuto ele. Então, às vezes eu converso com meu corpo como corpo meu, né? Revele-se como você realmente é e eu lhe receberei. E agora é um espaço de honra. Não adianta dizer, venha que depois eu vou fazer uma cirurgia plástica em você se eu não gostar. É um lugar de honra. Eu fui aceitando meu cabelo como foi se revelando. Então, assim, dizer, eu vou receber você, né? Mesmo que a gente mexa depois, mas eu vou receber você com honra. Eu permito que você se revele. Como é o seu corpo? Você está querendo o corpo de quando você era mais jovem? Você está querendo o corpo de outra pessoa? E o seu corpo hoje? E o seu corpo agora uma mãe? Né? E o seu corpo iniciando um processo de maternidade, se preparando para ser mãe, Larissa, como é seu corpo? Né? Eu tenho 35 anos, como é o corpo, meu corpo, Aline, nesta encarnação Aline, aos 35 anos? Acabei de fazer 35, então eu quero que ele se mostre para mim. Talvez eu não consiga ter a definição que eu tive quando eu era mais jovem e malhava muito, mas eu vou ter mais flexibilidade, talvez, ou não. Como é? Então, entrar nesse espírito de aventura e comunhão com o corpo também é uma cura. Não sei se faz sentido para vocês. Total. Total, é esse acolhimento, né? Quanto mais você se acolhe e entende ali, deixa fluir, ele vai. E assim, se o processo se tiver que emagrecer, ele vai ser um processo natural, ele vai acontecer. Ele vai acontecer, porque ele vai se Vai mostrar como acontecer, ele porque o realmente seu é. corpo ele vai se conectando, você está feliz com ele, da forma que está, sabe? Eu passei por um processo que uns 2 anos atrás, que me deu muita acne, e eu também tinha engordado bastante, né? E aí eu entrei nesses processos de me amar e de me acolher mais ainda, e aí, automaticamente, assim, em pouco tempo, eu comecei a emagrecer, porque eu estava ali me acolhendo da forma que era, estava cuidando no meu corpo, estava fazendo caminhada, fazendo algumas coisas, mas assim, foi um processo natural, porque quando também a gente entra nesse processo que tem que ser, ai, o que tem que emagrecer? Tem que emagrecer 20 quilos, e bota os 20 quilos na cabeça. Fica pesado, fica mais difícil, porque fica pesado, porque ele tem que ser, né? Entra nesse processo do tem que ser, e não tem que ser, ele é como é, eu amo, aceito, acolho, e aí as coisas vão se encaminhar, as coisas vão acontecer. Você vai fazer a sua parte, lógico, né? Não adianta também, né? Se eu quero algo, né, que algo aconteça, eu também preciso praticar a mudança. Eu preciso mudar. O que é que eu preciso mudar aqui? Meus hábitos, o que é que eu estou me alimentando, o que é que eu estou, né, me exercitando, trazer outras coisas para eu poder trazer essa mudança também, né? Não é só, tipo, eu me amo, me acolho, me aceito e pronto.
Aí eu posso comer todos os industrializados possíveis da terra, comer um pote de sorvete e uma panela de brigadeiro. E vai estar tudo bem. Pode comer ali na crise, come, e no outro dia, bora aí. Fala de panela de brigadeiro, não, que chegou água à minha boca. E aí, no outro dia, bora continuar, vamos cuidar desse corpo, porque é olhar esse cuidado, né? Se eu for fazer uma caminhada, se eu for fazer um exercício, eu estou cuidando desse corpo, eu estou cuidando dessa ferramenta, para que ela funcione melhor, para que a minha saúde fique melhor, para que eu fique com mais disposição, para que eu me sinta, minha pele fique melhor, porque vai tudo melhorando. Se eu cuido desse corpo, tudo vai melhorando, né? E automaticamente então, a gente vai também se amando mais também, se acolhendo, né? Os dois processos, de cuidar e olhar para fora e se amar e cuidar, né? Nos dois sentidos. E perfeito. E nesses dois sentidos também, além de ter esse comando, né, de revele-se a mim, corpo, tem outro comando que a gente trabalha no Access, que é seja meu oráculo. Então, se você está fazendo tudo certinho, está fazendo seus processos, né? E aí seu corpo começa a mudar, então, vou contar relatos pessoais aqui na nossa roda, né? Então, eu tenho meus hábitos tranquilos, né? Eu tenho uma alimentação tranquila, como industrializar de vez em quando, mas enfim, eu tenho uma rotina tranquila, né? Nada fora do comum. E busco alimentação saudável. E aí eu passei por uma fase de muita acne. Eu também sofro com acne desde a adolescência, e aí muito da minha vida se explica nisso. E aí eu tive uma fase agora há pouco que eu surtei muito, no final do ano passado, começou a estourar muito espinha. Muito, muito. E aí eu tenho esse combinado com o meu corpo. Corpo seja meu oráculo, revele-me que eu não vejo. E é por isso que está acontecendo. E aí eu fui começar a acessar. Eu estava num processo de fuga, eu só queria ficar escondida. Eu queria muito ficar escondida. Né? Eu fiz um processo terapêutico e aí eu disse, nossa, eu só queria uma caverna e ficar dentro. E aí, com o rosto cheio de espinha, a gente fica o quê? Se escondendo? Que até para maquiar fica ruim. E aí eu estava sem sair, sem expandir a minha vida social, porque eu estava com as espinhas bem feias. E aí eu disse, olha só que interessante. E aí, gente, fiz o processo terapêutico e as espinhas acabaram. Tenho espinha ainda na período pré-menstrual e tal, uma ou outra, mas aquele surto passou. Eu atendi uma cliente que estava ganhando muito peso, muito peso, muito peso. E aí ela estava muito preocupada com isso. Aí eu fui no campo acessar o que era, e se era alguma coisa, né? Se não era só ansiedade, enfim. Ela estava no campo tentando se tornar mais forte, porque o pai dela era a base, e o pai dela tinha falecido há menos de um ano. Com o falecimento do pai dela, ela passou a dizer assim, eu não tenho mais ninguém para me ajudar, então eu preciso dar conta. E dar conta é aterrar. E aterrar é ficar maior, e maior é engordar. Porque os nossos programas mentais, eles também são conclusões, eles não são óbvios. Eu vejo papai e mamãe brigando por causa de dinheiro, eu não digo que papai e mamãe não têm educação, não têm inteligência emocional e discutem na minha frente. Eu digo, ó, dinheiro é ruim, faz papai e mamãe brigar. Então, muitos programas mentais são conclusões, e essas conclusões é quando o bicho pega. E a conclusão dela era, eu tenho que ser mais forte e eu preciso aguentar. E ela estava começando a ficar realmente mais robusta. Mas não era a natureza do corpo dela. Era uma resposta do corpo dela à necessidade de se sentir maior, de se sentir um mulherão grande. Então, também é interessante ter essa comunhão com o nosso corpo para entender que ele é um oráculo. Às vezes ele é só um reflexo de algum hábito nosso, alguma coisa, mas você vai saber quando não é. Quando você está em comunhão com o seu corpo, quando é um negócio que está fora, você sente. Você diz aqui, não faz sentido. Então, assim, passa também a ser um voto bacana de se ter, né? Tanto que a gente trabalha muito a comunhão com o corpo, a comunhão com os órgãos, conversando com os órgãos, que são algumas das ferramentas terapêuticas que se tem hoje em dia dentro desse prisma. Então, fica aí outro comando bacana para se ter com o corpo. Muito bom. Gostei desse também, vou fazer. Já Bom. está anotadinho aqui já. Mandou anotar, a gente anota. Cheio de post-it nessa parede, vai parecer aquele filme do Todo-Poderoso. Eu adoro aquele filme. E aí, eu trouxe também para a gente a cartinha da deusa, né? Vocês estavam sentindo falta da carta da deusa?
E a Oiá, que é a mudança, né? Para que a gente aprenda a olhar as mudanças, aprenda a entender as mudanças e acolher essas mudanças, né? Ela vem fazer uma reviravolta aí na nossa vida. Deixa eu abrir ela maior aqui para mim. Então, o versinho dela. Eu trabalho de modo profundo, sempre presente, sempre em movimento. Eu trabalho de modo dramático, com trovões e relâmpagos, varrendo e extirpando. Eu trabalho de modo sutil, empurrando e aguilhotinando, deteriorando. Eu rodopio, eu giro, borrifo e disperso, choco e sacudo, abro caminho para o que tem de vir. Posso ser insignificante ou estupenda, breve ou duradoura, tumulto ou ascensão. O que não posso ser é ignorada. E a mitologia dela, né? Na África, Oiá é a deusa Yorubá dos fenômenos climáticos, né? Especialmente dos tornados, raios, tempestades destrutivos, que ela vem, ó, movimentar aí tudo que está precisando de movimento, né? Do fogo, da liderança feminina, do encanto persuasivo e da transformação. Ela também é uma das mais poderosas divindades, né, da macumba brasileira. Quando mulheres sentem que estão às voltas com problemas de difícil solução, é a ela que devem pedir proteção. Usando a sua cor, né, que é uva, sua predileta, e exibindo 9 redemoinhos. 9 é o número sagrado. Ela é apresentada aqui com um turbante, imitando os chifres de um búfalo, pois disse que ela assumiu a forma de um búfalo quando se casou com Ogum. E aí o significado, né, dessa carta. Oiá vem causando tempestades na sua vida para dizer que é a hora de mudar. E que a mudança está montando acampamento no degrau da sua porta. O caminho da totalidade para você agora é abraçar a mudança. Você tem estado ocupada demais, estressada demais, para prestar atenção às mudanças necessárias em sua vida para alimentar a si mesma? Mudança é um conceito que lhe inspira tanto medo que você prefere deixá-la de lado, brincar de esconde-esconde ou simplesmente ignorá-la? Você organizou sua vida com tanta perfeição que não sobrou espaço para desenvolver o seu potencial. É hora de mudar. É hora de remover, limpar, varrer. Talvez você esteja no meio de uma mudança. E aí aqui a menopausa também pode ser uma mudança, né? Uma fase de mudança. E tem a dificuldade de aceitá-la. Nós mulheres, né, nós passamos por várias mudanças, né? Resistir à mudança provoca mudanças mais persistentes. Escolher dançar com a mudança significa que você flui com ela. Deixe-se ser instável. Prepare-se para crescer. Entre profundamente na dança caótica da mudança e você será ricamente abençoada com incontáveis possibilidades. É hora de fazer algo completamente diferente. Oiá diz que a terra precisa ser revolvida, antes que algo possa ser plantado, e que a mudança sempre traz aquilo de que você precisa em seu caminho rumo à totalidade. E aí eu trouxe também, né, a meditação de Oiá. Bora fazer? Vai ser rapidinho, vai ser uma meditação breve. Eu já deixei ela gravada para ficar melhor, para eu fazer também. Compartilhar aqui. A gente pode ir fechando os olhos, respirando.
Meditação. Tá dando para ouvir? Encare a mudança como uma aliada. Tá bem baixo. Carol, vê se dá Bem para baixo? aumentar o volume. Vou aumentar aqui. Peraí. Aumentar do meu computador também. Meditação. Ficou melhor? Olhar. Melhorou. Encare a mudança como uma aliada. Sente-se ou deite-se confortavelmente, com a coluna ereta, e feche os seus olhos. Respire fundo e solte o ar lentamente. Inspire profundamente e desta vez solte o ar enquanto emite os sons do vento. Faça outra respiração profunda e enquanto expira, sinta-se, visualize-se ou perceba-se andando por um caminho. A noite está bonita, com uma lua cheia clareando todo o caminho. Perfeito para essa caminhada. O caminho a leva para cima e para baixo. Você segue por ele, entregando-se ao lugar para onde ele a conduz, sentindo-se cada vez mais relaxada, mais e mais à vontade. Agora o caminho é ascendente. Você vai subindo cada vez mais. Logo, é preciso escalar usando as mãos. E o caminho continua sempre para cima. E finalmente, após essa subida, você encontra um imenso platô. Você chegou ao plano de visão, onde o vento sopra frio, claro e limpo. Aqui você pode ver com clareza o que precisa ver. Sinta o rodopiar dos ventos, enquanto a sua visão clareia. E você chama Oiá. E ela vem. Como ela se apresenta para você, como ela está vestida, quais são as suas feições. Ela lhe dá um abraço apertado e pergunta por que você veio. E você indaga: o que devo fazer para tê-la entre os meus aliados? E ela lhe responde. Veja a resposta claramente em sua mente. E em seguida, agradeça a Oiá pela ajuda. Ela lhe pede um presente e você o dá com gratidão e de boa vontade. Oiá abraça outra vez e desaparece. Agora é hora de voltar. Você desce devagar e com cuidado. Desce cada vez mais, sentindo-se calma
e revigorada. Para baixo, sentindo-se à vontade, concentrada, até estar outra vez no caminho que faz para atravessar e passear ao redor. Você segue com uma sensação de paz, o caminho desce e sobe, e você fica cada vez mais desperta. Respire fundo e, soltando o ar bem devagar, solte o corpo e volte ao seu corpo. Respire fundo outra vez e abra os olhos. Seja bem-vinda. Que lindo, E aí, como foi o encontro com o Iá? que forte, muito bonito. Eu não sei se eu sou muito criativa, mas assim, eu sigo tudo. Se fala assim, imagina o caminho, eu estou imaginando o caminho, e pinto ele, tudo de ladrilho, e subi um morro, escalei. Eu falei, eu não sei escalar, vou escalar assim mesmo. Ai, que lindo. Conseguiu ver algo? O Iá mostrou? Mostrou a percepção para mim, né, de que algumas situações eu acho que tem muitas situações que a gente vai vivenciando, e aí talvez seja muito do feminino, né? A gente acaba achando que se a gente corrigir alguma coisa, melhora. Se a gente ajustar, melhora. E tem situações que é para deixar o tornado destruir mesmo. Ao invés da gente tentar se tornar nuvem branquinha e fofinha, para a gente se transformar em tempestade, invocar raios e trovões, né? Então, eis a sabedoria de distinguir entre as duas situações. Às vezes eu tendo muito a tentar me corrigir para melhorar alguma situação. Relacionamento abusivo no passado, né? Deixa marcas. Isso ela trouxe essa consciência agora. Que lindo. Maravilha. Mais você? alguém quer compartilhar? Tu viu o que, Carol? Eu vi, assim, percepção de limpar, de liberar mesmo, de desapegar de algumas coisas. Que eu ainda estou apegada a alguns padrões, algumas coisas que deveria ser, o que poderia ser, então liberar isso, deixar aí, soltar no vento. Muito bem, que lindo. Para mim foi só uma frase mesmo. Não visualizei nada. Mas ali no meio do abraço, ela falou: aceita que tudo vai mudar. Uhum. Só isso. Aceite que tudo vai mudar. Arru. Maravilhoso. Quer mais o quê? Quer ver o quê depois dessa? Incrível. Então é isso, deusas. Gratidão, Carol, gratidão pela Obrigada, entrega. Carol. Foi lindo, viu? Adorei Hoje tudo. eu tô meio... Momento de partilha, cada uma. Muito crescimento. E Gratidão, exercício de se olhar no espelho, ver 3 coisas, se elogiar por 3 coisas em você, falar que se ama, que se acolhe, que se aceita. 7 dias, pelo menos. Feito. Só... Você falou, Lígia, não deu para ouvir.
A Eu gente falei, vai entrar na que bom. dieta do amor próprio, Carol. Dieta maluca do amor próprio. 7 dias de É espelho. essa dieta que a gente tem que fazer, e a gente ficar fazendo dieta maluca. Outra dieta maluca. É essa dieta maluca que a gente tem que fazer, a dieta do amor. Para fazer o quê? Olhar no espelho, agradecer. Se eu olhar no espelho, se elogiar por 3 coisas que você gosta em você, você vê de bonito em você, e falar que você se ama, que você se acolhe, que você se aceita, assim como é. Gratidão. Lígia está de planeta. Já. Não, eu estou escrevendo. É porque, igual você falou, aí eu tenho que escrever para me lembrar. Aí eu escrevo na minha pastinha para mim mesmo, para ficar. Ah, então tá bom. Ela tá debaixo da coberta. Eu achei que era alguém dando uma gravata nela. Eu fiquei Um braço. preocupada. Não, não é gravata. Ele dorme, né? Que coisa fofa. A gata. Eu tenho Abriu o alguém olho ali e aqui fechou. no Hoje sono. você não dormiu, foi rapidinho, né, Lígia? Não. Beijo, lindeusa. Beijo, né? Querendo falar? Gratidão. Obrigada, gente. Um beijo, tchau. Gratidão, gratidão pela